educadinho aqui no momento da gravação. Então, boa tarde a todos, a todas. É uma alegria, eu digo tripla hoje, poder realizar este webinar. Eu falo que, primeiro, por ser mais uma parceria que consigo aqui fazer com a professora Beth Bright, mais um webinar que oferecemos pelo Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo. Uma alegria por tratar de uma temática que a mim também é muito cara, que é a questão da literatura infantil e juvenil. Quem acompanha os trabalhos do programa sabe o quanto nós valorizamos muito essa temática. E, acima de tudo, por receber uma pesquisadora a quem eu admiro imensamente e também não a considero apenas uma excelente pesquisadora, mas uma grande amiga, uma pessoa com quem já tive a chance de fazer várias parcerias. Então, é muito, muito bom poder receber aqui hoje a nossa querida colega, a Cláudia de Souza Pereira, a quem eu agradeço imensamente por ter dado essa volta do Atlântico até aqui tão rapidamente e ter a chance de poder estar aqui conosco nesta tarde, compartilhando o seu conhecimento, a sua pesquisa na área da literatura infantil e juvenil. Então, muito obrigada mesmo, Cláudia. Espero que a próxima seja, de fato, presencialmente na PUC São Paulo. Por enquanto, a gente se contenta com as janelinhas. Eu queria também aproveitar, antes de passar a palavra à Beth e à Cláudia, para agradecer a todos que estão aqui conosco, pessoas que eu conheço de Portugal, outros pesquisadores aqui do Brasil, então ficamos muito felizes e honrados com a presença de todos vocês. Beth, eu passo a palavra a você, fazendo também o meu agradecimento por mais este webinar realizado em parceria e para que você possa, então, agora apresentar a Cláudia. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todas as pessoas que nos ouvem, que nos veem, né? Para mim, diferentemente da Diana, que eu conheci a Cláudia Souza Pereira apenas pelos trabalhos, é um grande prazer poder apresentá-la hoje. Cláudia, é um grande prazer ter você conosco. Diana e eu estamos muito empenhadas nessas conferências, nesse conjunto de conferências, e o seu nome para a gente, você estar aqui conosco, é uma coisa muito boa mesmo. Então, claro, apesar de tudo que Cláudia tem feito, eu vou fazer uma apresentação muito rápida, né? Levando em conta a importância dos trabalhos dela, tudo que ela tem feito, especialmente com a literatura infanto-juvenil, mas não apenas com isso, né? Então, a Cláudia Souza Pereira é doutora em literatura portuguesa pela Universidade de Évora, onde ela é também professora e investigadora no Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades, então, da Universidade de Évora. Ela já publicou muitos livros, muitos capítulos, muitos artigos, né? Fez conferências, comunicações, formação, tudo isso, tanto do ponto de vista nacional como internacional, e nas áreas de literatura, que é muito importante, né, de literatura e cultura infanto-juvenil. Ela faz também promoção da leitura e educação literárias, né? Então, duas vertentes fundamentais aí do trabalho da professora e pesquisadora. Ela é membro, não, isso é também muito importante, né? Que ela é membro de redes internacionais, e aqui a gente dá um exemplo, a Associação Galego-Portuguesa de Investigação em Literatura Infantil e Juvenil, ELUS, e também a LIJMI, né, que são Rede Temática de Literaturas, em espanhol, Rede Temática de Literaturas Infantiles e Juveniles em Marco Ibérico. E isso é importante, né, dizer, ela gosta de conversar com os leitores e de convencer não leitores de que a literatura tem um papel fundamental na sociedade. E hoje, então, Cláudia vai falar conosco, apresentando, então, uma pesquisa, as suas pesquisas,
às quais ela deu título para hoje de A Idade dos Porquês e os Estudos Literários, a importância da investigação em literatura infanto-juvenil. Então, Cláudia, muito obrigada por estar conosco e passo a palavra a você. Muito obrigada, Beth Breik. Muito obrigada, é um prazer conhecê-la diretamente, enfim, com esta distância toda. Queria fazer um agradecimento muito especial à Diana. Já é talvez a quarta ou quinta vez que nós nos encontramos assim, na janelinha, e sempre desejando que a próxima seja ao vivo. Mas pronto, há de ser, há de ser. Vamos aproveitar o que esta desgraça nos traz e vamos manter o nosso contacto. Quero também agradecer muito à PUC, São Paulo, e ao curso, e a todos os que estão aqui hoje para me ouvir. Eu vou, ao contrário do que é costume, vou partilhar um PowerPoint, porque vou ter alguns textos, algumas leituras, e, enfim, a língua une-nos, a língua portuguesa une-nos, mas cada um de nós tem o seu sotaque, e às vezes isso pode ser um bocadinho mais difícil. Portanto, eu julguei que era importante, achei que era importante partilhar o PowerPoint. Vou falar durante cerca de 50 minutos, também vos previno já ensaiei, e mais para ouvir do que para ver, também é verdade. O PowerPoint é só para quem queira estar com mais atenção. E pronto, acho que vou começar. Sei que a Diana se calhar vai ter que sair um bocadinho antes de eu terminar, e portanto fica já o abraço. E vou então começar a compartilhar a minha tela. Bom, então esta conversa que eu quero ter convosco hoje, e que agradeço muito que estejam desse lado para me ouvir, será sobre perguntas de resposta de escolha múltipla, para chegarmos a uma questão tão velha quanto eterna: o que é a literatura? Quando falo de resposta de escolha múltipla, não é aquele tipo de exercíciozinho em que só se pode pôr uma cruzinha numa de várias propostas de resposta, normalmente curtas, mas facilmente confundíveis entre si. Uma espécie de rasteira que, com pouca conversa, pede uma certeza imutável. Com pouco ou nada de interessante na vida é. A minha conversa convosco é uma partilha sobre algumas reflexões que tenho vindo a organizar a propósito do papel dos estudos literários na área de aplicação que é a educação literária, tendo como ponto de partida e lugar de fala o subsistema da literatura infantil-juvenil. É assim que, para chegarmos à questão eterna, o que é a literatura, valerá mesmo a pena é de cada vez que abrirmos e entrarmos num livro, irmos perguntando: isto é literatura? Enquadro estas minhas reflexões graças à evolução da teoria da literatura, inclusivamente à própria resistência à teoria, expressão que o desconstrutivista Paul de Man usou para título de uma das suas obras de referência na sua luta, juntamente com Derrida, contra a busca na literatura da essência das coisas e das ideias. Criticando os formalistas e o New Criticism, preferia, grosso modo, às hipervalorizadas buscas de sentido fora ou dentro da obra e respectivas teorizações, as concretizações da linguagem literária em cada obra, e em que quer a presença do autor e do seu tempo, quer o trabalho de análise puramente textual, não podiam ser ignorados. De facto, nas últimas décadas do século XX, finda a era das lutas teóricas, já elas reflexo do fim das perceptivas, ou seja, aquelas normas de movimentos estéticos que até social e politicamente condicionadas e condicionantes pré-definiam o que era preciso encaixar num binómio forma-conteúdo para que uma linguagem própria e incomum, única liberdade do autor, no fundo o seu estilo, para que acontecesse literatura. Findas estas eras, os estudos literários, para além do conhecimento enciclopédico
que resulta também numa história das teorias sobre literatura, vêem-se abraços não só com uma explosão de autores para lá de relativamente pequenas elites que antes eram os escritores validados por um identificável número de instituições, academias e agremiações, mas por uma importância surpreendente do leitor na concretização da obra literária enquanto tal. A moderna democracia também afetou os estudos e a crítica literária. A academia e os prémios mantêm-se instituições legitimadoras, mas abrem-se à saudável polémica da liberdade de opinião e precisam de redobrar forças para ombrear com duas outras poderosas instituições que atuam segundo regras próprias e duras e sobrevivem juntas como irmãos siameses: o mercado e a fama. O primeiro lidera a vida contemporânea como o dinheiro já o faz há séculos. A segunda ganha uma escala muito maior com o poder da comunicação social. Como acontece com quase tudo o que existe sob o sistema democrático, a informação e a formação de cidadãos que possam escolher em consciência é o principal desafio. E a literatura não lhe escapa. Para quem, como nós, estudantes e professores, em separado ou acumulando essas funções que dizem também serem inseparáveis, e eu até acredito nisso. Para quem, como nós, produz algum conhecimento a partir da área da cultura, em particular do livro, da leitura e da literatura, julgo que deverá partir também do bom princípio de que quando esse conhecimento é partilhado com o maior número possível de cidadãos, ainda que com graus de interesse diferentes na área, se criam condições para uma maior consciência cívica e, consequentemente, um melhor uso do sistema democrático. O que nos vai orientando atualmente e nos estudos literários é o facto de já nenhum crítico ou académico na área poder negar que a literatura é um sistema. Nela se criam produtos de construção complexa, com várias peças, materiais e imateriais, a ter em conta para que o todo funcione enquanto tal, em que intervêm atores e outros produtos de outros sistemas adjacentes igualmente complexos. Um sistema dinâmico, quer na sincronia, com o tempo de Aion, da ciclicidade, quer na diacronia, com o tempo de Cronos, do devir, passado, presente e futuro. Conscientes disto, importa-nos a nós, os contemporâneos, preocupar-nos com uma coerência informada, de forma a que qualquer abordagem crítica possa ser uma opção que, partindo de uma metodologia que não será novidade, pode adequar-se a uma finalidade que vai para além do funcionalismo ou de um pragmatismo oco. Para lá do utilitarismo, sem cair na vaidade do só porque sim, o ideal é que não fiquemos nem ensimismados num exclusivismo de exercícios técnicos, que chegarão a poucos, nem reféns de outras linguagens, de outros conhecimentos que empalideçam o contributo dos métodos e das técnicas de abordagem às obras a partir do lugar próprio dos estudos literários. Trata-se de saber lidar com o imanentismo, uma análise estrita da linguagem literária, e a subsidiariedade, tendência estruturalista, mas ainda mais alargada, ao abrigo já não da competição que levou ao desconstrutivismo, mas da cooperação ou colaboração a que apelamos nos dias que correm. Os dois, o imanentismo e a subsidiariedade, usados em doses adequadas, em função da tal entidade que ganhou expressão no final do século XX e que parece manter-se no início deste nosso século, que já completou 2 décadas. O leitor. Claro que quando chegamos à conclusão de que os estudos literários ajudam a responder à necessidade de prestar informação e formação de cidadãos, não tardarão a anexar-nos às ciências da educação. Sobretudo quando para a educação literária centramos a nossa perspectiva dos estudos literários na literatura infantil-juvenil e, mais ainda, quando os nossos estudos de caso são livros-álbum ou livros-objeto dedicados aos pré-leitores. De facto, quando se trata de literatura para a infância, tudo se inclina, de forma quase natural, eu diria,
para o lado dos consumidores, os destinatários de uns textos verbais, enfeitados com outros textos visuais, embrulhados em cuidados, que como rendas e lacinhos enchem o olho de quem os manusear e usar. É que quando se trata de educação literária, há também esse interesse mesmo, manusear e usar. E é nisso mesmo que as estratégias e as técnicas desenvolvidas pelas ciências da educação se empenham, investigam, experimentam, avaliam, acompanham, aferem, adaptam, num processo de eternos retornos que visa precisamente um retorno que, com as outras ciências com que se cruzam, permita que o conhecimento se espalhe e se aprofunde e se torne mais e melhor. Ou pelo menos que não se perca, até como referência histórica que explique processos dinâmicos como os organismos vivos de que dependemos, de que nos rodeamos e que também somos. Importa aos investigadores, cujo lugar de fala é o dos estudos literários, que trabalham matéria com destinatários ambivalentes, os reais, que são as crianças, e os instrumentais, chamemos-lhe assim, que são os adultos, importa continuarmos a considerar o que está para além da linguagem literária, mas sem nunca esquecer como sendo o que valoriza a matéria trabalhada. Até quando manuseamos alguns livros sem uma única palavra que não seja o título. Porque é esse valor, o da linguagem literária, que distingue a educação literária de outra área da educação. Por educação literária, entendemos não apenas, mas também dar a conhecer a história das obras e dos autores, que nasceram frutos de sistemas rígidos, como os períodos literários, as gerações literárias, as formas, as relações com as referências que as palavras guardam. E poderá essa educação literária passar por dar a conhecer as posições críticas que, ao longo do tempo, se foram tomando sobre a literatura. Estas perspectivas da educação literária visam já uma certa especialização, que vai para além da sensibilização, a de retirar de uma obra o prazer de uma fruição que se saiba justificar com argumentos mais conscientes, mais precisos e capazes, talvez, de continuar a cadeia de sensibilização. Contaminar, contagiar outros leitores. Mas a educação literária entendemos, como bem escreveram Leonor Riscado e Rui Marques Veloso, e que há poucas semanas a professora Sara Reis da Silva me recordou, entendemos que cabe também formar, e cito, leitores emocionalmente inteligentes e imaginativamente interventivos. Leitores que sejam capazes não apenas de entender ou descodificar o discurso linguístico de um texto, mas também compreender os seus sentidos implícitos, o seu contexto, mobilizando as suas referências, a sua enciclopédia pessoal, o seu intertexto leitor para o aprender profundamente. Incentivar o sentido estético é o mesmo que educar o gosto, afinal, não é? Vamos agora recuar ao século XIX e ao grande Eça de Queiroz. A viver em Inglaterra, Bristol, em particular, um dos mais famosos prosadores escrevia nas suas cartas de Inglaterra o seguinte: Em Inglaterra existe uma verdadeira literatura para crianças, que tem os seus clássicos e os seus inovadores, um movimento e um mercado, editores e génios, em nada inferior à nossa literatura de homens sisudos. Aqui, apenas o bebê começa a soletrar, possui logo os seus livros especiais. São obras adoráveis, que não contêm mais de 10 ou 12 páginas, intercaladas de estampas, impressas, em tipo enorme, e de um raro gosto de edição. Ordinariamente o assunto é uma história em 6 ou 7 frases, e de certo menos complicada e dramática que o Conde de Monte Cristo, ou Nona. Mas enfim, tem os seus personagens, o seu enredo, a sua moral e a sua catástrofe. O que se faz às vezes é animar de uma vida fictícia os companheiros inanimados da infância, as bonecas, os polichinelos, os soldados de chumbo. Conta-se-lhes, por exemplo, a tormentosa existência de uma boneca honesta e infeliz, ou os sofrimentos porque passou em campanha, numa guerra longínqua, uma caixa de soldados de chumbo. Esta literatura é profunda. As privações de soldados vivos não impressionariam talvez a criança, mas todo o seu coração se confrange quando lê que padecimentos e misérias atravessaram aqueles seus amigos, os guerreiros de chumbo, cujas baionetas torcidas
ela todos os dias endireita com os dedos e assim pode ficar depositado num espírito de criança um justo horror da guerra. As lições morais que se dão, deste modo, são inumeráveis e tanto mais fecundas quando saem da ação e da existência dos seres que ela melhor conhece, os seus bonecos. Depois, vêm ainda outros livros para os leitores de 12 a 15 anos, popularizações de ciências, descrições dramáticas do universo, estudos cativantes do mundo das plantas, do mar, das aves, viagens e descobertas, a história e, enfim, em livros de imaginação, a vida social apresentada de modo que nem uma realidade muito crua ponha no espírito tenro securas de misantropia, nem uma falsa idealização produza uma sentimentalidade mórbida. Pois bem, eu tenho a certeza que uma tal literatura infantil penetraria facilmente nos nossos costumes domésticos e teria uma venda proveitosa. Muitas senhoras inteligentes e pobres se poderiam empregar em escrever essas fáceis histórias. Não é necessário o gênio de Zola ou de Thackeray. Há entre nós artistas de lápis fácil e engraçado que comentariam bem essas aventuras num desenho de simples contorno, sem sombras e sem relevo, lavado a cores transparentes. E quantos milhares de crianças se fariam felizes com esses bonitos livros, que para serem populares e se poderem despedaçar sem prejuízo, devem custar menos de um tostão. Nesta carta encontramos muitos dos preconceitos que persistem até hoje sobre a literatura infantil-juvenil e prendem-se precisamente com a instrumentalização da literatura quando esta é para crianças. Uma concepção pela qual não podemos querer mal a essa, mas poderemos apontar como uma lacuna a alguém que se mova no mundo da literatura nos dias de hoje. Se alguns desses preconceitos já poderiam discutir com o grande essa, já poderíamos discutir com o grande essa para o contrariar, outros, os que se prendem com os paratextos de uma obra, que até pode ser sem literatura, e no que respeitam às características das personagens, dizendo-se elementos adequados ao leitor modelo e implícito, até organizado pelas idades, muito nos servem ainda para dedicarmos um outro olhar mais preciso e especializado. E percebermos a importância da adjetivação, literatura infantil-juvenil. É precisamente esta adjetivação que, na minha partilha de opinião convosco, me permitirá falar da importância da investigação neste subsistema literário para o lugar dos estudos literários hoje na sociedade. Curiosamente, de pessoas que não suspeitaríamos que precisassem de uma resposta e por isso não nos perguntassem sobre o que é um bom livro de poesia, um bom romance ou uma boa peça de texto dramático, não será raro ouvir o pedido de um conselho: o que é um bom livro para crianças? É precisamente porque nos estudos literários nos dedicamos, alguns e algumas, a estudar a literatura infantil-juvenil que, não estando à espera que aquelas pessoas que sabem porque é que uma obra é ou não é literária, justificando se é ou não é boa literatura, estaremos em condições de suscitar não a pergunta que tem respostas múltiplas, até em função de gostos, sempre justificados, claro, mas as perguntas que um potencial leitor de literatura se colocará para decidir se o que leu, por prazer e lazer, é ou não é literatura. Esse leitor empenhado, mas ocioso, e digo ocioso por oposição ao leitor que está no negócio dos estudos literários, dedicados à literatura infantil-juvenil, esse leitor empenhado tenderá a julgar a obra em função do seu conceito de infância ou adolescência, mais do que a preocupar-se com a tal literariedade que tantas dores de cabeça deu aos teóricos do século XX. E que essa resume a genialidade, pois claro. Aliás, é isto mesmo que nos diz Zohar Shavit, um nome incontornável neste campo de estudos, quando escrevia na Poética da Literatura para Crianças o seguinte: as bibliotecas para crianças do século XVIII, XIX e XX contêm os mesmos títulos, mas quando se abre os livros, torna-se bastante evidente que os conteúdos variam consideravelmente. O que de facto conta é o modo como a infância é entendida pela sociedade, pois são as percepções da sociedade que em larga medida determinam o que é que realmente se encontra entre a capa e a contracapa. Ora, a estas percepções não estão imunes autores de literatura, os grandes autores de literatura,
que num ou noutro momento da sua vida dedicaram algum do seu tempo a pôr a sua arte ao alcance dos leitores infanto-juvenis. Nesses exercícios, que é o que sinceramente podemos chamar a estes casos pontuais dos grandes nomes, poderemos talvez encontrar as mesmas dúvidas dos que, sem retórica, lançam a pergunta: o que é um bom livro para crianças? Investigar em literatura infanto-juvenil, experimentando análises para sistematização, ajudou-me também no contacto com quem quer trabalhar literatura com os mais novos. Por trabalhar, entenda-se, preparar as obras e a melhor forma de serem aproveitadas pelas crianças e adolescentes, ativando-lhes o sentido estético, mas também incentivando, e partindo da estética, a pensar o seu lugar no mundo. No fundo, uma experiência filosófica que aciona a ética e a política como mais dois sentidos para sentir o mundo. A essa de Queiroz já lhe parecia particularmente eficaz ativar o sentido lúdico, quer quando falava do efeito pelo cómico, quer quando falava do efeito pelo trágico, que acontece a brinquedos e não a pessoas. Hoje sabemos que nem só de riso, nem de brinquedos se faz a literatura infanto-juvenil. Hoje sabemos que não há temas impossíveis na literatura infanto-juvenil. Também porque as crianças e jovens de hoje não têm o mesmo lugar na sociedade que tinham no tempo de Eça de Queiroz. Espero ter deslindado o sentido do título desta minha conversa convosco hoje e vou então falar-vos de 3 nomes maiores da literatura portuguesa. São 3 homens, não são 3 senhoras pobres, enfim, e desocupadas. São 3 homens que, tendo escrito para adultos em determinada altura das suas vidas, fizeram um desvio e dedicaram um texto, ou deixaram que assim se fizesse, a um leitor implícito, criança. Texto que passou a integrar o subsistema específico da literatura infanto-juvenil. Falo de Virgílio Ferreira, de José Saramago e de António Lobo Antunes. Não é um trio, nem uma tríade, mesmo tendo-se conhecido e sendo contemporâneos, já que nem as histórias do relacionamento pessoal entre eles nos permite considerá-los sequer um conjunto. São conhecidas as desavenças registadas entre Lobo Antunes e Virgílio Ferreira, entre Lobo Antunes e Saramago, tal como as tensões entre Saramago e Virgílio Ferreira. Feita esta advertência, vamos então partir de 3 contos que estes autores gigantes dedicaram, ou não se importaram que dedicassem, aos mais pequenos. A Estrela, de Virgílio Ferreira, A Maior Flor do Mundo, de Saramago, e A História do Hidroavião, de Lobo Antunes. Comecemos por Virgílio Ferreira. Como também a investigação atual em literatura infantil-juvenil já conseguiu provar, e estou certa até condicionará autores nossos contemporâneos nesse sentido, todos os temas podem ser abordados em livros infantis, seja a morte, a pobreza ou a hipocrisia social, como é o caso em A Estrela. Por outro lado, e num outro sentido, o próprio Virgílio Ferreira escreve na introdução ao volume Contos que, e cito: escrever contos foi-me sempre uma atividade marginal e eles relevam assim um pouco de desocupação e do ludismo. E se um conto, como uma cerâmica ou uma gravura, bem realizado, excede em importância um mal realizado romance ou um quadro a óleo, será sempre um conto, ao que julgo, de uma dimensão menor que a de um romance. Entendo por dimensão a estrutura básica de um género ou forma estética que envolva determinadas possibilidades artísticas e humanas. Atividade pontual como contista versus o labor de uma vida de romancista, ao autor parece preocupar relativizar o valor do texto pela dimensão do género em que o escreve e não para quem o escreve. Em 1972, Virgílio Ferreira publica para leitores adultos Apenas Homens, onde se insere o conto A Estrela. Em 1988, a editora Quetzal publica-o em separado, ilustrado por Júlio Rezende,
uma figura maior da pintura portuguesa, e confere-lhe assim uma dimensão paratextual própria do livro infantil. O conto inicia com uma ligação magistral feita entre o título e o conteúdo. Um dia à meia-noite, ele viu-a. Era a estrela mais gira do universo, muito viva, e a essa hora passava mesmo por cima da torre. Como é que ainda não tinham roubado? Ele próprio, Pedro, que era um miúdo, se a quisesse empalmar, era só deitar-lhe a mão. O enredo anuncia-se ali a par do elemento sempre fantasioso ou maravilhoso, facilmente conotado com o universo cultural infantil, de tornar literariamente possível o naturalmente impossível. Por se tratar de um livro para jovens leitores, talvez se espere desde o princípio que o final possa ser feliz, que quem rouba aprenda uma lição que lhe sirva para o resto da vida. Ora, mesmo terminando com o gesto de reparação do crime, Pedro não escapa à morte. E toda uma aldeia que, pelas piores razões, se uniu para o julgar, se remete a um silêncio mais de remorso que de luto. Virgílio Ferreira e o existencialismo não cedem nem um milímetro face a um jovem leitor que procura esperança numa ação de arrependimento. Não há uma moral da história para crianças. Há uma lição de e para a vida que todos, sem idade definida, têm a oportunidade de ir aprendendo na leitura atenta do texto completo. Porque é na caracterização mais ou menos breve ou demorada das personagens, seja diretamente pela descrição do narrador, seja pelo discurso direto ou interior que pronunciam, que vamos escolhendo retratos de indivíduos que, aconchegados à moral coletiva e hipócrita, empurram o pequeno Pedro de 7 anos para a morte. Vamos ver esses retratos nos exemplos de quando a população da aldeia se dá conta de que a estrela tinha sido roubada e todos acabam por exigir que o ladrão seja apanhado. Peço que atentem no tom de escárnio que as frases deixam passar. Bem, e que a minha leitura também deixa passar, e é já uma interpretação, onde as caricaturas aparecem nos nomes próprios e nas alcunhas, nos apelidos das personagens, enfim, nas definições de que cada uma das personagens encarna da hipocrisia social. Ninguém tinha dado conta do roubo a não ser ele, porque as pessoas, como tinham de trabalhar, quando era a altura desses estrelas acordarem, era também a altura de elas estarem a dormir. E mesmo que não estivessem ainda a dormir, não tinham tempo de reparar nas estrelas porque tinham de reparar noutras coisas. Mas o velho não podia já trabalhar e também não tinha sono. De maneira que, para ir passando a noite, que levava mais tempo a passar que o dia, gostava às vezes de se pôr a olhar as estrelas. E foi assim que deu conta do roubo. E o Sr. António Governo, que era muito importante lá na aldeia, por ser muito rico e gostava de ser popular, até onde evidentemente a coisa não metesse chatices, pôs-se logo ao lado da opinião de toda a gente e chegou mesmo a dizer: olha, eu agora a ralar-me por causa de uma estrela. O que mais falta são estrelas. Por mim podiam levá-las todas que não perdiam o sono. Mas aqui o cigarra bateu o pé, que por sinal era bem grande. Isso é que não, Sr. Governo. A mãe do Pedro, a bem dizer, tanto se lhe dava como se lhe deu que tivessem levado a estrela. À primeira porque havia muitas, e queixar-se alguém assim era como se se queixasse de lhe roubarem uma azeitona. À segunda porque só as olhava no verão, quando vinha para a porta a tomar um pouco de ar. Ou nem as olhava, já tinha visto, não era preciso ver outra vez. Quanto ao pai, até se ria, estaria tudo maluco. Mas como não gramava o governo, por ter muita proa e sobretudo razão para a ter, e como por outro lado devia favores ao velho que até fora padrinho da mãe, lá ia perguntando também quem teria sido o sacana que empalmara a estrela. E como o António Governo gostava de dar bons exemplos, chamou o filho para ser um homem e ir pôr a estrela no seu lugar. O filho do governo, ou porque não acreditasse nessa história de queimadura, ou por se esquecera já dessa história, ou porque estava com pressa de ser homem, deitou a mão à estrela. Mas logo largou um urro, enquanto largava também a estrela, porque aquilo queimava que nem o fogo do inferno. Pedro apanhou logo a estrela a ver se tinha partido. Foi quando o pai dele se adiantou com um braço no ar a pedir silêncio a toda a gente. E toda a gente lhe deu o silêncio que ele pedia. Então ele disse: o meu filho é que tirou a estrela, o meu filho é que a deve lá ir pôr. Toda a aldeia achou bem, que aquilo é que era um pai, que aquilo é que sim. Pedro ia ouvindo tudo sem ter opiniões, que também lhe não pediam. E muito calmo,
com a estrela nas mãos, meteu pela porta da torre. De modo que, ao verem a estrela finalmente no seu sítio, largaram todos o que competia, mas que saiu como um urro. Nem mesmo repararam que, assim que foi posta no seu lugar, a estrela começou logo a brilhar menos, embora brilhasse muito. Gostava de reparar ainda que o texto parece dar a possibilidade de explorar a banalizada metáfora da pessoa querida, que depois de morta se transforma em mais uma estrela no céu. Jorge Luís Borges trata maravilhosamente estas possibilidades poéticas numa das conferências que se reúnem numa obra intitulada Este Ofício de Poeta, originalmente editada em 2000. A propósito da metáfora, e até também referindo-se a vários sentidos de noite e de estrelas, Borges, em 1967, afirmava a páginas tantas: se entramos no pensamento abstrato, temos de esquecer que as palavras são metáforas. Temos de esquecer, por exemplo, que na palavra considerar há uma sugestão astrológica. Originalmente, considerar significava estar com as estrelas, fazer um horóscopo. Devo dizer que o que é importante na metáfora é o facto de ser sentida pelo leitor ou ouvinte como metáfora. Confrontemos a nossa leitura com o que escreve a investigadora e especialista em Virgílio Ferreira, Isabel Cristina Rodrigues, da Universidade de Aveiro, que também nos alerta para o fator elemento paratextual, neste caso o título. Os paratextos são elementos e componentes de um livro a que a investigação em literatura infantil-juvenil tanta importância dá, até porque muitas vezes o corpus verbal trabalhado pouco mais se estende do que para além do título e breves intervenções no meio ou à margem da linguagem visual que fala mais alto e é usada para dar a ler e ver o livro ao leitor infantil. Diz assim Isabel Cristina Rodrigues: os títulos de Virgílio Ferreira são, pois, títulos em viagem constante de um texto a outro, mostrando que as palavras de que se compõem os referidos títulos transportam uma carga simbólica tão forte que não podem esgotar-se em aparições singulares e ultrapassam em fascínio o simples exercício de titulação. Por isso, há títulos que se repetem porque há obsessões que se mantêm, e mesmo que seja para excluir depois, os títulos pertencem efetivamente aos textos a que aparecem associados, tal como nos pertencem roupas e objetos que já não usamos, mas de que não ousamos desfazer-nos. Como continua a investigadora especialista em Virgílio Ferreira, é para além dos títulos que transitam de um género menor para o outro, é sobretudo o sentido do trágico que percorre toda a obra de Virgílio Ferreira, mesmo nos exercícios de quase depuração das linhas essenciais com que se cose esse trágico. É nesses exercícios de escrita dos contos, como acontece em A Estrela, devemos atentar. Exercício preparatório, ou texto com direito a livro único próprio, ilustrado com uma qualidade inquestionável, o que se escolheu para dar a ler aos mais novos de Virgílio Ferreira não fica em nada a dever ao que Virgílio Ferreira escreveu para leitores adultos. É ainda e sempre a visão trágica da vida. A criança sacrificada pelo adulto, num texto destacado dos outros, estamos em crer que muito por causa também do uso da personagem infantil, também serve essa personagem para se dar a ler Virgílio Ferreira aos mais novos, mas de onde saem retratos muito mais interessantes de uns adultos, esses sim, puerilizados. A Estrela ensina-nos que a literatura não está só nos enredos, nos heróis, nas personagens principais virtuosas. Está nos retratos de ambientes, de figurantes, em vozes que se cruzam como se pré-existissem ao momento em que certos são fixados num texto breve, com a precisão necessária para que tudo faça sentido. Personagens, enredo e compreensão leitora. Fazendo já a passagem para José Saramago e para outro menino, desta vez um herói de longa e festejada vida, que também teve as suas hesitações e angústias, é no dentro do próprio texto literário, meta-referência, com a ironia dos pós-modernos, que a compreensão leitora também se explica. E cito já Saramago. Em certa altura chegou ao limite das terras até onde se aventurara sozinho.
Dali para diante começava o planeta Marte, efeito literário de que ele não tem responsabilidade, mas com que a liberdade do autor acha poder hoje aconchegar a frase. Dali para diante, para o nosso menino, será só uma pergunta sem literatura. Vou ou não vou? E foi. O herói anónimo de Saramago, em A Maior Flor do Mundo, só poderia ter um texto literário à sua altura se fosse uma epopeia. Ora, nem Saramago, nem a época em que escreveu, são dados a epopeias. Mas, como lemos na sua confissão quase peritextual, há nesta obra uma espécie de prefácio e uma espécie de prefácio que a integram, Saramago nem sequer é dado a escrever histórias para crianças, remetendo esse assunto para um baú até de frustrações, e cito no finzinho dessa espécie de prefácio. Que me seja desculpada a vaidade se eu até cheguei a pensar que a minha história seria a mais linda de todas as que se escreveram desde o tempo dos contos de fadas e princesas encantadas. Há quanto tempo isso vai? A Maior Flor do Mundo é muito mais do que um texto literário para ser lido por crianças, sem mais porquês nem paraquês. A Maior Flor do Mundo é um pequeno manual sobre linguagem literária, talvez até sobre as questões levantadas na disciplina de tradição estadunidense, a escrita criativa. É um texto feito por quem sabe desse ofício, de ser escritor de literatura, e o revela aos seus leitores. Saramago não finge que sabe escrever a pensar neste ou naquele leitor, mesmo sabendo nós que se escreve sempre para alguém e nunca, mas nunca mesmo, nem a poesia, só para si mesmo. Desde logo, os 3 ilustradores desta obra, João Caetano, André Letria e Diego Malo, que trabalha numa curta animada da obra, um pequeno filme de animação com o realizador Juan Pablo Echeverri e também com música de Emílio Aragón. Estes 3 ilustradores, que já leram este texto e publicaram as suas, chamemos-lhe assim, leituras, captam bem a definição de texto, pelo menos híbrido, entre o ficcional e o documental, nesta classificação que proponho. O filme é este, não o vou passar agora, ele tem cerca de 10 minutos, mas fica a indicação. Se o filme e João Caetano incluem Saramago dentro do livro e da história, o filme tem, aliás, uma única voz, off, que é a voz do próprio Saramago, e inclui como uma personagem numa inteligentíssima adaptação. André Letria, são estes 2 exemplos que estão aqui, joga com o lápis e o caderno, objetos que substituem e representam o escritor, bem como a tinta vegetal que surge nestas duplas páginas, no princípio e no fim do livro. Estamos, pois, perante o que poderíamos até classificar em literatura infantil-juvenil como não ficção. Eu arrisco mesmo a classificá-lo assim, e aceito discutir com quem não concorde comigo. Até por isso mesmo este texto da Maior Flor do Mundo nos ajuda na defesa de uma de entre outras afirmações que podemos assegurar nos estudos literários. Nem toda a literatura é ficção e nem toda a ficção é literatura. O que dá, aliás, pano para mangas de discussão em torno do literário. Este texto de Saramago não nos deixa entrever nele o Saramago dos adultos, mas laivos pinceladas de um mestre da palavra literária, com pausas muito bondosas para explicar ao jovem leitor que o poder da palavra é tão importante como a beleza de uma flor, e como crescer em liberdade e responsabilidade para além dos limites que tantas vezes nos impõem. Saramago, neste texto, põe em realce, num exercício de quase humildade, as vertentes estética e política do saber fazer literário. E até chega ao preconceito, ou preconceito, comum de quem fala de literatura infantil-juvenil, da necessidade de uma moral da história, de uma lição a retirar. Ao contrário das 2 opções, também diferentes entre si, de Virgílio Ferreira e de António Lobo Antunes, que veremos a seguir, há neste texto muito mais uma evocação de uma infância que poderia ter sido a do próprio Saramago. E é que também é disto que se faz não apenas a literatura infantil-juvenil, mas toda a literatura. Evocação da memória,
representação do que já foi e se torna presente pela palavra literária, e a criação ou recriação de um mundo. História ou cosmogonia. História como revisitação de um mundo já ausente e cosmogonia como criação de um mundo novo. Como referi, Saramago não deixa de com este esboço de uma espécie de parábola, não sem um herói individual que, não tendo nome, podemos ler como símbolo do futuro. Saramago não deixa de representar uma geração que reativa, volta a ativar, outro símbolo, o de uma flor que representa, como os escravos da Revolução de Abril representaram, um tempo novo. O filme animado capta muito bem este sentido no final, quase como num filme de ficção científica, um coletivo que parece prestar homenagem a uma enorme flor e onde vemos também Saramago representado. E ouvimos a sua voz, a voz mesmo de José Saramago. Não estaremos a transler o texto se o lermos como um apelo à construção dos amanhãs que os hinos comunistas cantam, o que é perfeitamente coerente com a história de vida de Saramago. Com a maior flor do mundo, aprendemos que a literatura se faz de contextos, hiperitextos e epitextos que nos ajudam a entender o texto, não só como concretização de uma linguagem literária, mas como objeto cultural, produto de correntes de pensamento em que o estético se relaciona com o político e com o social. E isto também é educação literária. Não gostaria de terminar de falar de José Saramago e passar depois para António Lobo Antunes, para acabarmos, sem fazer referência a uma edição de um texto do autor de 1973 que ganhou, 40 anos depois, um formato considerável, podemos considerar, dedicar-se a um leitor infantil. Trata-se de O Lagarto, um texto breve, incluído num volume intitulado A Bagagem do Viajante, que reuniu as crónicas escritas por Saramago para um jornal diário nacional e outro regional, portugueses. A história narra o aparecimento no Chiado de um misterioso lagarto, cuja presença surpreende toda a gente e mobiliza a intervenção dos bombeiros, do exército, da aviação, enfim. Num estilo que podíamos qualificar como claro e preciso, esta fábula, que fala de uma flor que ganha asas, oferece uma pluralidade de sentidos que podem ser lidos por leitores de todas as idades. Esta edição tem ainda umas magníficas xilogravuras de J. Borges, um artista e poeta brasileiro, conhecido pelos seus folhetos de cordel, natural de Pernambuco, onde nasceu em 1935, na cidade de Bezerros. E não deixa de ser curioso, quase como se de um fenómeno cultural se tratasse, que se tenha criado assim, mesmo após a sua morte, após a morte de Saramago, uma espécie de poética da literatura saramaguiana para a infância. Como se falar de literatura, infância, Saramago, nos predispusesse a falar também de flores. Da criança como um indivíduo, no existencialista Virgílio Ferreira, passando pelo menino que sai da sua zona de conforto, ao pé dos pais, para ajudar a fazer o futuro, representando uma nova geração, chegamos ao texto de António Lobo Antunes, onde não encontramos, espante-se, nenhuma personagem infantil. Nunca ouvi ou li uma palavra do próprio António Lobo Antunes sobre este livro, que tem ilustrações do músico e cantor vitorino. Foi editado pela primeira vez em 1994, integra também, como os outros, aliás, as listas do Plano Nacional de Leitura, portanto, de livros recomendados, e tem que sair dos critérios generalistas que definem as obras que cabem dentro do subsistema da literatura infantil-juvenil. Rita Simões, num artigo a partir da Universidade do Minho, num artigo em que trata este texto como um conto exemplar da relação ler-educar, coloca a questão mais óbvia a quem tem estes preconceitos habituais. Se por um lado, e evoca também José António Gomes, enfim, um nome incontornável na investigação da literatura infantil-juvenil em Portugal. Se por um lado, observando os aspectos paratextuais, nos deparamos com características próprias de uma literatura para a infância,
como sendo a composição gráfica da capa, o número reduzido de páginas, o formato do livro, ou o tipo de ilustrações que nele encontramos. Por outro lado, somos, de um certo modo, surpreendidos pela temática. Os sentimentos e emoções daqueles que abruptamente foram obrigados a voltar à metrópole escondem-se nas entrelinhas de cada uma das páginas, mas logo se mostram a cada ato e a cada fala das personagens. A pobreza, a miséria, a nostalgia, a sujidade aparecem e desaparecem conforme o protagonista alterna entre o presente e o passado, a tristeza e a euforia, Lisboa e Luanda, respectivamente. Legitima-se esta inclusão, digo eu agora, com a questão do duplo destinatário em literatura infantil-juvenil que Zohar Chavit marca como axioma, não sem de facto se constituir como um elemento de estranhamento no subsistema. E é essa estranheza que, mais uma vez, me leva a elevar a investigação em literatura infantil-juvenil a território fértil também para a centralidade do papel dos estudos literários na educação literária. Se este texto não quebra horizontes de expectativa a quem o encontra na biblioteca da literatura infantil-juvenil portuguesa, não sei que outro quebrará. Ana Margarida Ramos, nossa amiga e professora catedrática de literatura infantil-juvenil, e nome incontornável no panorama contemporâneo internacional da investigação, já chamou a atenção para como este texto permite o contacto dos mais novos com a literatura pós-colonial, com a realidade histórica do retorno das ex-colónias, entre 1974 e 1976, que constituiu uma questão social, política e, acrescentaríamos agora, nós, no nosso tempo, humanitária, em Portugal. Realçou a professora Ana Margarida Ramos, na linguagem de Lobo Antunes e no uso da gramática da língua portuguesa, o sentido do abandono e desesperança a que foram deixados milhares de pessoas. Com efeito, este texto retoma o que reconhecemos como a voz de Lobo Antunes. Os discursos diretos repetitivos, a darem voz a pensamentos obcecados e obsessivos, questionando o concreto, não só em busca da resposta rápida e direta, mas essencialmente as respostas para os destinos de uma certa espécie de gente que procura adaptar-se a um meio social, um meio familiar, um meio psicológico, de que se sente aliada, estranha e até expulsa. Uma repetição que não podemos ignorar tantas vezes caracteriza o discurso infantil da idade dos porquês. Os adultos, fora do lugar em que desejavam estar, as memórias de uma África tornada paradisíaca pelo contraste com a quebra que a realidade ofereceu às expectativas do regresso à metrópole, os adultos são representados e discorrem sobre o seu cotidiano como crianças que brincam. O jogo das cartas, as vendas de um negócio sem lucro, as perguntas e as promessas pueris. O texto aparece-nos como uma lenda, daquelas antigas que se contam a propósito de um costume velho, que não desconhecemos a origem, ou de uma marca curiosa na paisagem e que precisamos de fazer uma história à volta dela. Aqui é a propósito de um hidroavião abandonado, um monstro de aço que atravessa mares a ligar terras, como um dragão maravilhoso ou um cavalo alado. É a propósito de um hidroavião que se constrói não a história do mesmo, como o título pode sugerir, e sobre o qual provavelmente a criança até ficará a querer saber mais alguma coisa, mas a história de muitos retornados da descolonização, contando-se a história de Arthur. Arthur é o nome da personagem principal que constrói a história do hidroavião a partir da sua condição. Um retornado sem esperança, como outros, que se retratam e de que se conta uma história coletiva no início do texto, brevemente, mas impulsionado pela condição do cego, que, curioso apesar da sua condição de cego, queria saber como era Lisboa, e pelo desprezo acomodado de um indiano vendedor de produtos de venda ambulante, mas sedentarizado. Arthur, como o herói homónimo que foi rei de Terra Gasta, parte para uma outra Avalon, lugar mítico de quem continua a ser, já não sendo, mas livre do peso de estar amarrado a um lugar que também não é o seu. Arthur é o retrato de quem perdeu o que tinha para procurar, em vão e em rebanho.
o que acrescentaria mais ao que já tinha, acabando por perder tudo, apenas alimentando de histórias um folclore que não é já o seu. Avalon é não esse lugar desconhecido, mas um trajeto imaginado de quem perdeu o que tinha, o reino e a rainha, sem destino conhecido, como a viagem imaginada do hidroavião. Arthur é uma espécie de encoberto que leva consigo um cego curioso como testemunha, o que diminui esse mito que alguns assumem representar uma certa Portugalidade. O leitor infantil não saberá fazer esta leitura, mas este encoberto desgraçado entre desgraçados juntar-se-á aos reis e príncipezinhos que saem de um lugar que as crianças poderão reconhecer para um não lugar das possibilidades ainda não esgotadas. Não será um amanhã que canta, mas também já não é a barraca, a fome e o ventinho das gripes insuportáveis. De forma que estava o homem diante de casa, às voltas com os ases e manilhas, e sentado ao lado dele, num balde ao contrário, um cego de óculos de mica. Muito direito, atento com os ouvidos, que é como os cegos veem, a enrolar uma mortalha com deditos de crochê. E mal os sons rareavam, sinal de que o homem hesitava a pensar, o cego perguntava logo, inquieto: como é Lisboa, Arthur? E o homem, de gola levantada por causa das traições da bronquite, a pensar que ele e o baralho se achavam em Portugal há 3 semanas, no mínimo, do andar na Amadora, que umas senhoras de fita ao pescoço lhe prometeram no aeroporto, nem sombra. E nisto o cego, curioso, a chupar o cigarro, numa voz que se confundia com os grilos. Como é Lisboa, Arthur? E como se não bastasse, a barraca, a fome e o ventinho das gripes, o cego muito direito, embrulhado no tabaco e nos óculos de mica, a insistir na vozinha de grilo. Como é Lisboa, Arthur? Um indiano de sandálias tinha acendido o candeeiro de petróleo num contentor tombado, feito um balcão com caixotes, colado um cartaz com a equipa de Belenenses na ferrugem, vendia fiado gasosas e cervejas mornas, à espera que os clientes recebessem o subsídio do governo, e o cego na dele. Como é Lisboa, Arthur? O cego era criatura de adereços. Possuía uma bengala de metal que se encolhia e aumentava como os metros articulados dos carpinteiros, e nas raras ocasiões em que se levantava do balde, caminhava de queixo ao alto, varrendo os passos com aquela espécie de antena. Ia do balde à arrecadação, ali perto, em que escondia um cobertor, e como, por assim dizer, era sempre noite para ele, a bengala impedia-o de esbarrar em algeroses e de tombar envalados. Talvez fosse o único dos que chegaram de África capaz de caminhar na cidade seguindo a haste mágica que devia ter um mapa das ruas no Castão. Se quisesse, ia de certeza de Cabo Ruivo à Amadora. É um exemplo. Sem uma hesitação para a amostra. Pelo que o do baralho não entendia a pergunta soprada com o ventinho da tarde nos intervalos das cartas. Como é Lisboa, Arthur? E estou a chegar ao fim. As questões ou hipóteses que procuro cotidianamente confirmar são as que coloquei neste título. A importância da investigação em literatura infantil-juvenil como contributo para uma perspectiva de valorização dos estudos literários nas atuais escolas ou faculdades de ciências sociais e humanas. Estou em crer que estes porquês que destaquei a propósito de cada obra ajudam a confirmar as minhas hipóteses. Mas esta conversa é ainda e só uma experiência. Ela produzirá conhecimento, uma pequeníssimo contributo para o conhecimento. Ora, a humanidade procura sabedoria e isso, nós sabemos, não é o mesmo que conhecimento. Como diz uma famosa citação atribuída a um jornalista britânico, conhecimento é saber que o tomate é um fruto. Sabedoria é não o usar na salada de frutas. É por isso que vos desafio, como sempre desafio os meus alunos, não só a olharem para os consagrados e para os clássicos, mas sobretudo a percorrerem os bons autores, os que conhecem e se dedicam com exclusividade ou quase exclusividade à literatura infantil-juvenil e procurarem neles esse lugar dos estudos literários, sem o qual não se cumpre a desejada educação literária. Muito obrigada.
Estão me ouvindo, Cláudia? Ai, muito obrigada, Cláudia. A Diana já pediu desculpas, né? Infelizmente, ela não pode estar aqui, porque, como coordenadora, ela teve que substituir uma outra pessoa. Mas eu queria te dizer, Cláudia, no começo da nossa conversa, você perguntou se eu era da literatura, que literatura, e não da literatura infanto-juvenil. Eu quero dizer que a sua palestra, a sua fala, ela é profundamente tocante, porque toda essa reflexão a respeito da teoria literária, da literatura infanto-juvenil, do ensino, né? Do ensino que não é só na sala de aula, mas exatamente como você colocou, eu acho que é um convite a todas nós, né? Não só os que trabalham com literatura infanto-juvenil, mas nós que não trabalhamos também anotei não só as suas reflexões, mas também esses autores que maravilhosamente você escolheu para o final, né? Um Virgílio Ferreira, um Saramago, um Lobo Antunes, para trazer exatamente aquilo que convida, né, a reflexão da teoria literária e a leitura. Então, eu acho que todos os nossos leitores estão pensando, né? A gente tem esse texto que a gente pode rever muitas vezes, né? E eu só posso agradecer, né, tudo isso. Você disse que é o começo, né, de uma experiência. Eu tenho aqui uma pergunta que eu já vou te fazer, que é um começo, mas é uma coisa assim que nos leva para muitos caminhos e para uma reflexão muito profunda mesmo. Então, aqui a gente tem uma pergunta que é uma que eu estou vendo. Se tiver outras, depois eu vejo. Além do fato de serem... Então, quem está fazendo é a Andréa Nóbrega. Além do fato de serem textos destinados aos jovens, que elementos esses textos possuem em comum? Existe algum traço comum à literatura infanto-juvenil? Bom, posso responder então? Claro, deve. Sim, claro. No fundo, eu trouxe-os aqui porque eles são textos de autores que não escrevem especificamente para crianças, não têm não têm esse ímpeto, não é o seu ofício escrever para crianças, mas é o seu ofício escrever literatura. E o traço, enfim, por exemplo, o texto de Virgílio Ferreira não foi um texto escrito para crianças. O que eles têm em comum é que eles aparecem em suporte livre, em objeto cultural livre, que mesmo nós não lendo o texto, identificamos como um objeto cultural destinado a um consumidor, chamamos-lhe assim, a um leitor, a um brincador infantil. Portanto, nesse sentido, é o que eles têm de mais comum entre eles. Mesmo se o caso de Virgílio Ferreira não é um texto, de facto, escrito a pensar no público infantil, enquanto o de Saramago é claramente todo um projeto para ser levado ao público infantil, mas como o próprio Saramago diz, ele não tem a mínima vocação para escrever para crianças. Por isso eu também arrisco a dizer que aquilo não é um texto literário no sentido que nós, quando lemos Saramago, entendemos quando abordamos um romance de Saramago, não é? É muito mais uma reflexão sobre o respeito que há a ter por um leitor infantil do que propriamente uma história para crianças, nesse sentido. E depois, o caso curioso do Lobo Antunes, enfim, ele ainda está vivo e talvez algum dia se pronuncie sobre esta obra, que claramente está na estante, na prateleira da literatura infantil-juvenil, muito por causa das ilustrações e enfim, da própria manobra da edição, não é? Da editora. E portanto, isso é o que é comum entre eles.
para já é o que eu posso dizer. Enfim, nem sequer, por exemplo, no último, nem sequer há crianças, não é? Nem sequer há uma personagem infantil. Quase que podíamos dizer que eles representam três aspectos muito diferentes da literatura infantil-juvenil, não é? O primeiro, a personagem infantil, sem pensar em leitor infantil. O segundo, com a personagem infantil, mas a pensar em leitor infantil. E o segundo, a pensar eventualmente num leitor infantil, mas sem nenhuma personagem infantil. Não é? E isso é que eu acho que é uma contraprova interessante, se quiserem. Por isso que eu também vos trouxe estes casos. Muito obrigada, Cláudia. A sua resposta ainda nos traz mais esclarecimentos. E esses livros são lindíssimos, né? Do ponto de vista da ilustração, assim, são maravilhosos. Esse do Lobo Antunes, esse retrovisor que você mostrou, uma coisa lindíssima, né? Muito bonito mesmo. São objetos, como você falou. Olha, eu quero te dizer que aqui tem muitos elogios. A professora Vera Bastazin, que você conhece, que é do nosso programa, ela diz que adorou a sua abordagem, ela agradece muitíssimo a sua presença entre nós, aqui no programa, né? A professora Marisa Lajolo, que você também conhece, que é uma grande especialista, Como né? não? Como não? Como não? Ela diz que, infelizmente, ela tem um compromisso, precisa sair desta conversa maravilhosa, né? Então, falando da sua apresentação e dessa tarde que eu acho que realmente foi maravilhosa. E tem mais uma, se eu posso fazer ainda, Cláudia, Claro, claro. a Vanusa Lima, ela diz assim: podemos dizer, então, que há diferença no conceito criança e infância? É isso? Eu não vou responder a essa pergunta, eu vou deixar aos psicólogos, talvez, aos pedagogos. Para mim são leitores. Como é que eu podia responder a essa pergunta? Mas é uma pergunta muito interessante, porque vamos pensar em criança aqui. A criança que há em mim, que gosta daquele texto para crianças, ou a infância no sentido como o meu próprio passado, são coisas diferentes, não é? Quer dizer, a infância é um período, a criança é um ser com um estatuto próprio, mas é uma pergunta desafiante, mas não sou eu que vou responder. Aliás, essa parece daquelas perguntas que eu desafiei no início, não é? Eu tenho que responder com uma cruz. E esses exercícios são muito traiçoeiros. Muito Mas eu tenho traiçoeiros. certeza que você vai pensar nisso como todos nós, ou como quem já... Essa pergunta também tenho certeza que a Vanusa ela não fez assim inocentemente, né? Claro, Ela nem eu. as crianças, infância, porque realmente são coisas espinhosas aí, de reflexão até filosófica, pedagógica, psicológica, exatamente o que você está falando. Então, eu, como todos, eu não estou vendo nenhuma outra pergunta, Cláudia. Fico muitíssimo feliz de ter assumido essa empreitada com a Diana e ter podido trazer você assim nesta janelinha, como você disse no início, mas nessa conversa maravilhosa que tenho certeza algumas pessoas até já perguntaram, né? Tem uma pessoa bem explicitamente onde a gente pode rever. Né? Então, no canal do programa, né, PUC Literatura, então a gente poderá rever. Então, eu acho que eu vou agradecer, vou encerrar, e se você quiser dizer mais alguma coisa... Eu quero agradecer muito. Beth, quero agradecer à PUC, quero agradecer às pessoas que fazem a PUC e que fazem este programa. Quero agradecer a quem esteve aqui, quero enviar um abraço muito especial para Angola. Está uma pessoa que trabalhou comigo, trabalha comigo ainda. O Acala está a assistir lá em Angola e a Diana, que está a assistir também em Portugal. Imagino que outros estejam também em Portugal, mas um grande abraço
sobretudo para o Brasil, que difíceis tempos está a passar, e pensamos muito em vocês. Devo-vos contar, assim, agora a jeito só de fim de conversa, que Évora é património da humanidade, o Centro Histórico de Évora é património da humanidade. E uma das linhas que justifica o facto de Évora ser património da humanidade foi a arquitetura popular ter sido levada de Portugal, de Évora, para Salvador da Bahia, para o Brasil. Portanto, essa é uma das razões porque classificaram Évora como o Centro Histórico de Évora como património da humanidade. Portanto, o facto de ter influenciado e ter criado relações com o Brasil. E eu costumo sempre dizer aos meus amigos brasileiros que se não fosse o Brasil, se calhar o Centro Histórico de Évora não era património da humanidade. Portanto, somos da humanidade porque vocês existem. E graças a vocês. Cláudia, E, portanto, você é muito realmente obrigada. maravilhosa. Você é realmente maravilhosa. Então, também agradeço o pessoal de Angola, de Portugal, você aqui, e nós também temos várias pessoas de diferentes partes do Brasil, e essa sua fala final, realmente eu vou sublinhar o que alguém colocou. É de uma grande sensibilidade, né? Você é uma pesquisadora, uma professora, e de uma grande sensibilidade. Muito obrigada. Obrigada. Até Muito breve. obrigada. Até a Saúde a próxima. todos. Saúde. Saúde é o que nós precisamos. Saúde, esperança, paciência, né? E literatura, né? Também. Que nos tira desse lugar tão difícil onde nós estamos. E nos coloca também, mas pelo menos nos alimenta, né? Então, muito obrigada. Eu vou encerrar a nossa conversa de hoje, prometendo que teremos outras, né, Cláudia? E todos os ouvintes. Muito obrigada a todas as pessoas que estão nos vendo. Foi um grande prazer, uma tarde muito agradável. Até logo. Até logo.